Eu estava meditando numa passagem bíblica aqui, numa das epístolas do apóstolo Paulo a Timóteo, e aí me ocorreu de fazer essa reflexão e compartilhar com você. Eu quero falar então sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Vamos lá então? Olha só o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo há mais de 2000 anos atrás, e parece que ele está falando pra gente, parece não, com certeza, né? Ele está falando pra gente. Ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, olha só, ingratos e irreverentes, ou seja, não vai ter reverência a quem se deve prestar reverência, né? Principalmente em relação à fé, ao cristianismo. Desafeiçoados, implacáveis, ele continua a lista, né, do perfil dos homens dos últimos tempos, né? Então, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, ou seja, mentirosos, fake news, está muito em moda hoje, né? Sem domínio de si, ou seja, pessoa que não sabe se dominar, né, que deu vontade de fazer, vai lá e faz, não importam as consequências. Sem domínio de si, cruéis, aí não precisa nem explicar, né? Crueldade, inimigos do bem. Isso te diz alguma coisa? Estamos vivendo uma época em que o bem é tido como mal e o mal é tido como bem. Está havendo uma inversão nessas questões, a inversão de valores. Isso seria cômico se não fosse trágico. Então o apóstolo Paulo diz, né, que nos últimos tempos as pessoas seriam inimigas do bem. Se é inimigo do bem, então é amigo do mal. Interessante. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Parece que o apóstolo Paulo está descrevendo o século 21. E é isso que me chamou a atenção, por isso que eu estou querendo compartilhar com você. E ele continua ainda o texto. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também desses. O apóstolo Paulo diz, olha, foge desse tipo de gente. Não se associe com eles. Por quê? Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Quem é que penetra sorrateiramente nas casas? Através da televisão? Através da mídia? Né? Pois é, e ele continua aqui. E consegue cativar mulherinhas, aqui está mulherinhas, né? Mulherzinhas e tal, mas está escrito mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Eu fiquei pensando, amado, que nós estamos vivendo hoje situações, essa situação que o apóstolo Paulo cita aqui, né? E me chamou a atenção quando ele diz, né, entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Não é que as pessoas vão invadir suas casas, então, mas através da televisão, através do noticiário fraudulento que a gente ouve, né? Formadores de opinião que entram nas nossas casas através dos veículos de comunicação tentar fazer a nossa cabeça. E tem muita gente que se deixa levar, crentes inclusive. Por isso que eu estou aqui, ó, despertando, procurando despertar a cabeça dos crentes para a gente se ater ao que diz as Escrituras, tá? E ele continua, no versículo 7, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E aqui entra aqueles filósofos ateus, que às vezes a gente dá muito status, né? As pessoas que falam bonito e tudo, mas que pouco tem de realidade e pouco tem de Bíblia. E tem muita gente que vai nesses engodos Paulo Freireanos, né? Esse é um exemplo deles. Bom, é isso que a mídia de hoje faz, é isso que os veículos de comunicação de massa estão procurando fazer, corromper a nossa mente, destruir os nossos valores, implementar valores que são destrutivos à nação, principalmente, como a deteriorização da família, a destruição de valores éticos, a honra, a sensatez, a moral, e pervertendo o nosso status de humanidade a ponto de nos degradarmos a um nível inferior aos animais. Porque os animais, pelo menos, eles sabem quem são. E de repente nós, peraí, quem é que eu sou mesmo? Eu sou homem ou eu sou mulher?
De repente as pessoas já não sabem mais quem são, e elas são aquilo que elas querem ser, aquilo que elas imaginam que ser. Olha que absurdo, né? Um absurdo muito grande. Você é aquilo que você pensa que é, aquilo que você imagina. Então hoje eu me sinto mulher, então eu vou vestir roupa de mulher, então eu sou mulher porque eu me sinto mulher? Não. Se tem corpo de mulher, é mulher. Não, hoje eu me sinto homem. Não, não é questão de sentir ou não sentir, é questão que você realmente é. E aí a gente está sendo confrontado com a nossa própria realidade. Você imagina a confusão que isso está causando na mente das pessoas, principalmente das crianças e dos adolescentes, sujeitos a isso, principalmente nas instituições de educação. E é o que a gente está vivendo aqui, está vendo aqui, né, na Bíblia, as coisas que haveriam de acontecer nos últimos tempos, e hoje parece que potencializou de uma maneira que acho que até o apóstolo Paulo, se estivesse vivendo na nossa época, ele ia ficar impressionado. Né? Mas, em relação a tudo isso, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo. O apóstolo Paulo era o discipulador de Timóteo, e Timóteo era um pastor de uma igreja, né? E aí ele fala para Timóteo assim: tu, porém, ou seja, em vista de tudo isso que eu escrevi para você, né? Agora ele fala: tu, porém, tens seguido de perto meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Isso já na época dele. E se você for percorrer as cenas da história da igreja, você vai ver que em todas as épocas a igreja sofreu perseguição. Então isso não deveria ser novidade. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Profunda nessa palavra do apóstolo Paulo. E ele completa aqui dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim o apóstolo Paulo então ele encerra esse capítulo sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Eu estava lendo e falei: puxa vida, como isso é atual, né? O apóstolo Paulo escreveu há mais de 2000 anos atrás, no início da história da igreja, e a gente está vendo isso acontecendo. Mas parece que isso sempre aconteceu, mas hoje a gente está vendo assim, se avolumando cada vez mais de uma maneira muito descarada, e tentar confundindo, enganando, aliciando, inclusive os próprios eleitos, ou seja, até a igreja, a parcela da igreja tem sido contaminada por essas narrativas, por esses discursos antibíblicos, que tem uma roupagem moral positiva, mas que por dentro é corrupção, né? São coisas negativas. Então é isso, amados, isso que Deus me fez assim refletir e está compartilhando com você. Vamos manter a nossa fé intacta, vamos ler mais as Escrituras. Olha só, mas nós somos a geração que menos lê as Escrituras. A gente tem tempo para tudo, né? Para corresponder no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais de modo geral, e não temos tempo para ler a Bíblia. E hoje, lendo essa palavra, como eu faço todas as manhãs, tomei isso como uma regra para a minha vida, para uma rotina, para nunca deixar de meditar nas Escrituras. Mesmo texto que eu já li várias vezes, mas sempre que eu leio, ao mesmo tempo, há um ensinamento novo. Eu tenho aprendido, não contrário, mas algo novo. Né? A Bíblia é assim, toda vez que a gente ia ler, a gente aprende algo novo. E assim nós vamos sendo edificados. E o apóstolo Paulo, então, um homem muito usado por Deus, na época dele e até hoje, né, os escritos dele, e não do apóstolo Paulo somente, né, mas toda a Bíblia, todos os autores da Bíblia, porque foi inspirada por Deus, sempre tem ensinamentos a nos dar, a passar para nós, a fim de que nós possamos ser perfeitos e nos preparar para a volta do Senhor Jesus firme e forte. Amém?
Então é isso, amados. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Que sua vida, sua família, sua casa, seus negócios sejam prósperos e que principalmente sua alma seja santa. Em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e ative o sininho das notificações, porque vem mais coisa por aí para abençoar a tua vida. Amém? Tchau, tchau.